1 Coríntios 11, vou ler o verso do 23 até o 26. É um texto super conhecido quando a gente fala da Santa Ceia do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Aqui a gente vai ver Paulo trazendo uma instrução à igreja de Corinto, ao povo de Corinto. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nós preparamos aqui uma mesa, pedi autorização para que a gente trouxesse alguns elementos que representam a ceia do Senhor. Porque eu acho que faz todo sentido quando nós falamos da ceia do Senhor, nós termos uma mesa montada, porque quando a gente visualiza, facilita a nossa gravação, o nosso entendimento daquilo que nós estamos falando. Então assim, hoje nós estamos aqui não simplesmente porque é o primeiro domingo do mês, porque nós estamos finalizando o ano de 2025, porque nós entendemos pelo cristianismo ou pelo modelo de Santa Ceia, que o primeiro domingo do mês é o domingo da Santa Ceia. Nós estamos aqui porque nós estamos reunidos ao redor de uma mesa, e não é qualquer mesa. Quando nós vemos Paulo falando aqui com a igreja de Corinto, ele está resgatando uma mesa que havia sido instituída por Jesus Cristo. Quando Jesus, na noite em que foi traído, como nós lemos, essa mesa da ceia ela é instituída. E ela finaliza com o Senhor Jesus dizendo: vai ser a última vez que eu vou participar dessa mesa. A última vez que eu vou tomar do suco da videira será hoje, porque a próxima vai ser quando a minha igreja estiver comigo lá nas bodas do Cordeiro. Nós vamos participar dessa mesa. Então nós precisamos ter o entendimento que Paulo resgata uma mesa que é instituída pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Senhor. Então é uma mesa que nós como igreja precisamos honrar. Quantas vezes nós chegamos aqui sem ter o entendimento do que é a Santa Ceia do Senhor? Quantas vezes nós somos pegos de surpresa e nós chegamos no domingo, mesmo sabendo que o primeiro domingo é o domingo da Santa Ceia, e nós chegamos aqui e muitas vezes nós somos tomados por um peso de uma culpa que assola o nosso coração. Por quê? Porque nós chegamos, olhamos a mesa montada, nós nos deparamos com o pastor falando a respeito da Santa Ceia, ser hoje a última Santa Ceia de 2025, e imediatamente você lembra da vida que você teve ao longo da semana, das falhas que você cometeu, dos erros que te impulsionaram a afastar você de Deus, porque de alguma maneira você pecou. E nessa manhã eu quero perguntar para você, quero trazer uma pergunta de reflexão. Você não precisa me responder, mas eu quero que você pense no teu coração. Como você tem se aproximado dessa mesa hoje? Como é que você chegou aqui para entrar na mesa da Santa Ceia do Senhor? Como você chegou nessa manhã? Sabe, querida, a Santa Ceia é um lugar de memória. Nós vamos ver o Senhor Jesus falando: façam isso em memória de mim. Mas essa mesa, a Santa Ceia, é um lugar de cura. A Santa Ceia é um lugar de reforma, é um lugar de comunhão, é um lugar de esperança, é um lugar de renovar a nossa aliança, é um lugar onde nós rendemos a nossa adoração ao Senhor. Isso é o que representa a mesa da ceia para mim e para você que somos cristãos. Nós precisamos ter esse entendimento. E nessa manhã eu quero falar com vocês. Quem está acompanhando os stories, quem está acompanhando o Instagram aí, às vezes percebe uma dica daquilo que nós vamos falar. E ontem eu postei falando que estaria ministrando aqui, e eu quero falar sobre 3 olhares da Santa Ceia. E imediatamente eu recebi algumas mensagens no Instagram dizendo: pastor, já temos um tema. Falei: já temos um tema, glória a Deus. E eu quero falar sobre esses 3 olhares da Santa Ceia. O primeiro olhar, nós vamos falar sobre o olhar para trás. Mas eu quero que fique muito claro no teu coração que o olhar para trás, ele não é saudade.
daquilo que nós fazíamos no passado. Mas quando nós lembramos da cruz e olhamos para trás, a memória, como nós fomos instruídos por Jesus, quer dizer que a cruz, quando nós lembramos da cruz, nós não negociamos a nossa identidade. Primeiro olhar é olhar para trás, não é saudade, mas significa que nós olhamos para a cruz e nós decidimos não negociar a nossa identidade. O segundo olhar é quando nós olhamos para dentro de nós. A ceia, querida, não é para perfeito. A ceia é para quem é arrependido, para quem está arrependido. E é por isso que o segundo olhar nós olhamos para dentro de nós. E o terceiro olhar é quando nós olhamos para frente. A ceia, apesar de apontar para a cruz, uma memória de algo que passou, ela vai nos impulsionar para a promessa. Qual é a promessa feita por Jesus Cristo? Até que Ele venha. Ele termina dizendo até que Ele venha. A promessa é que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em meu lugar, em teu lugar, Ele virá para buscar a sua noiva, a sua igreja preparada e adornada. Então nós vamos falar sobre os três olhares. O primeiro é olhar para trás, o segundo é olhar para dentro e o terceiro é olhar para frente, para a promessa que Jesus nos fez. Quando nós pegamos cada um desses olhares, nós podemos criar uma mensagem, uma pregação para cada um deles, mas eu vou fazer os três em um único dia, e nós vamos falar a respeito disso, porque os três olhares, eles são um convite, uma convocação à santidade, e nós precisamos olhar para a ceia, e entender, depois de examinar a nós mesmos, discernir o que a ceia nos revela, porque quando nós entendemos, nós participamos dessa mesa, com dignidade, rendendo a ela toda a honra necessária, através daquilo que Jesus nos prometeu. Antes de entrar nos três olhares, e como o pastor Tiago falou, nós não vamos atrasar hoje, nós vamos fazer a ceia, você vai ter tempo de ver o que o seu filho fez ao longo desse período, e ainda vai chegar em casa em tempo de participar do almoço, amém? Mas antes eu quero falar para você, o porquê, qual era o contexto dessa mensagem de Paulo à igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja muito rica em dons. A gente sabe que existiam muitos dons que eram manifestados na igreja de Corinto, mas existia uma divisão muito grande na igreja de Corinto. E Paulo, ele vê que a Santa Ceia, que deveria ser para a unidade, ela estava tornando um símbolo de divisão dentro da igreja, aonde os pobres eles eram desprezados e a liderança da igreja não sabia mais a quem servir. Quando a gente pega esse livro de Coríntios, o primeiro capítulo, ele vai dizer, lá no verso 12, eu acho que alguns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas e outros ainda são de Jesus Cristo. Então você vê que existia uma divisão na igreja de Corinto, e é por isso que Paulo está resgatando uma mesa que foi instituída por Jesus Cristo. Ele está trazendo à memória da igreja de Corinto aquilo pelo qual Deus estabeleceu a ceia do Senhor. E aquela igreja tinha esquecido. Quando nós caminhamos ao longo de Corinto, do livro de Coríntios, a gente vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja tomada pela imoralidade. O capítulo 5 vai falar sobre isso, a respeito de como essa igreja vivia. Aí a gente vai ver Paulo trazendo um ensinamento a respeito de como deveriam se portar no culto ao Senhor, porque as pessoas faziam tudo o que elas bem entendiam, da maneira que elas queriam, sem nenhuma direção de Deus muitas vezes. Então existia uma confusão no culto. E quantas vezes nós temos chego diante da presença de Deus, num culto como esse, achando que o culto é para nós. Ah não, mas olha, hoje foi difícil, aquele louvor não estava muito bom, não tinha bateria. O som estava tão alto. Não, eu me incomodei demais. Deixa eu falar para você que quando nós entramos aqui, nós viemos para prestar um culto ao Senhor. Quando nós chegamos aqui para prestar um culto, significa que nós vamos prestar uma homenagem a Ele. Não é para você, não é para mim. Nós não estamos aqui para inflar o nosso ego,
para dizer o que é bom para mim e para você. Nós estamos aqui para prestar uma homenagem ao Senhor. Quando nós chegamos aqui, o nosso Deus, Ele já estava. As tuas preocupações, as tuas ponderações, os teus questionamentos, como nós vimos no TBT, muitas vezes acontecem, chegam ao nosso coração, mas não importa o que você tem questionado, a tua tristeza, a tua mágoa, o que importa é que o meu Deus e o teu Deus, que é um Deus de milagre, que ainda continua fazendo milagre como fazia no passado, Ele está aqui e vai transformar a tua vida e a tua história, porque o culto é para Ele, porque nós estamos aqui para render o nosso coração, para render a nossa adoração. Quantas vezes você ouviu o pastor Tiago falando: abra a tua boca, eu quero ouvir você falando, eu quero ouvir você adorando. É a hora de você entregar. E muitas vezes nós entramos aqui e ficamos esperando que o ministro do louvor conduza a nossa vida para adoração. E se ele está aqui tomado, derrubado, como já aconteceu, cheio do Espírito Santo, a gente fica olhando o que Deus está fazendo. E chegou um tempo, queridos, de nós entendermos que o que Deus está fazendo, Ele precisa de mim e de você. Sim ou não? Você concorda que Deus poderia ter feito a arca de Noé sozinho? Mas você viu que eu falei que a arca ela é de Noé? Como nós conhecemos? Porque tudo veio a existir a partir da palavra de Deus. Ele poderia simplesmente ter falado e a arca acontecido. Mas tem coisas que Deus vai fazer na terra e Ele quer o relacionamento e a intimidade comigo e com você. E Ele quer usar a minha vida e a tua vida para que isso aconteça. Lembra que semana passada nós falamos sobre os 3 P's? O PPP, processo, propósito e promessa. Então Deus espera que você não abandone o processo, para que o propósito possa ser revelado, para que você viva a promessa que Ele te fez, que Ele me fez. Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Então nós precisamos entender que a ceia, querido, ela é um símbolo de unidade e não é motivo de divisão. Ah, mas eu nunca servi a ceia, então também não vou participar. Ai, pastor, eu quero que você ore por mim, porque faz 6 meses que eu não participo da ceia. Jesus amado. Deixa eu falar para você que é possível a gente ter dom. É possível a gente cantar. É possível a gente dar aula. É possível a gente fechar os nossos olhos e adorar o Senhor. Mesmo tendo perdido o nosso coração da mesa, mesmo tendo nos afastado da mesa do Senhor, é possível fazer tudo isso e ainda participar da ceia com o coração travado, com o coração fechado, sem permitir que essa ceia, que essa mesa, que o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, no meu lugar e no teu lugar, é possível participar de tudo isso sem permitir que esse Cristo traga mudança e transformação no teu coração. Mas nessa manhã você vai sair daqui entendendo, através desses 3 olhares, dessas 3 direções espirituais, a partir do texto de Paulo, que nós vamos ser transformados e nós vamos mudar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de participar da Santa Ceia. Não é só mais uma Santa Ceia. A Santa Ceia não é um ritual que precisa ser estabelecido e cumprido todos os meses da maneira como nós temos visto aqui, mas a Santa Ceia é um memorial ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós fazemos isso em obediência àquilo que Ele nos deixou como ordem. E façam isso em memória de mim. Façam isso até que Ele venha. Porque quando vocês falam, quando vocês fazem em memória de mim, vocês estão anunciando a minha morte. Mas vocês estão dizendo que eu vou voltar. E aí a gente pode fazer uma relação com a mensagem passada. Processo, propósito e promessa. Jesus Cristo passou por um processo para cumprir um propósito e estabelecer uma promessa. E a promessa é: eu vou voltar. Se prepara porque eu vou voltar.
Participa da mesa, participa da ceia, mas com uma vida transformada. Permita que esse momento transforme o teu dia a dia, transforme as tuas ações, transforme o teu jeito de falar, o teu jeito de pensar e o teu jeito de agir, porque quando você é moldado pelo Evangelho de Cristo, as tuas vontades, o teu jeito, ele deixa de ser evidenciado, e o que é evidência na tua vida é caráter de Cristo, é como Cristo faria, é como Cristo tomaria essa decisão. Será que Cristo está comigo no que eu estou fazendo? Será que se eu fizer dessa forma, Cristo continua comigo? É tomar decisões baseados naquilo que o Senhor Jesus nos ensina através da palavra. E quantas vezes nós chegamos aqui e falamos: nossa, Santa Ceia, eu nem lembrava. Se eu lembrasse que era Santa Ceia hoje, eu não tinha feito tal coisa ontem. Ai, era Santa Ceia e eu errei ontem. E agora? O peso da culpa e da vergonha caem sobre os nossos ombros. E muitas vezes a gente não quer nem falar para o Senhor o que é que a gente fez de errado, o porquê que a gente está angustiado, o porquê que a gente está fugindo, se escondendo para não participar da ceia. Ai, mas se eu não posso participar da ceia porque eu não sou digno da ceia. Mas se eu não participar da ceia, o que que o meu irmão do lado vai pensar? O que que ele vai olhar para mim e vai dizer se eu não participar? E se o pastor vê que eu não estou participando da ceia, mas eu estou servindo? Mas hoje nós vamos sair daqui com o entendimento de que a Santa Ceia do Senhor é para nós vivermos uma vida segundo o padrão do Espírito Santo, segundo o padrão de Jesus Cristo. E hoje, o primeiro, como eu falei, que é olhar para trás. Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para a cruz, nós temos essa memória da cruz viva no nosso coração. E quando a memória da cruz ela está viva no nosso coração, não tem como nós estarmos aqui sem gratidão. E não tem como nós estarmos aqui sem identidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos gratidão no coração. Nós temos a certeza da nossa identidade. Porque na cruz de Cristo, quando Ele morre no meu lugar e no teu lugar, quando o corpo é moído, quando o sangue é derramado, nós temos a nossa vida substituída, porque o nosso lugar era a cruz, mas Ele morre no meu lugar, no teu lugar, para quê? Para te dar identidade de filho, porque quando isso acontece, nós somos adotados e somos inseridos na família de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então nós temos identidade de filho, nós sabemos a quem nós pertencemos, nós sabemos a família que nós pertencemos, e nós não negociamos. É por isso que eu falei, olhar para trás não é ter saudade do passado, mas é não negociar a nossa identidade, porque quando Jesus morre naquela cruz, no meu lugar, no teu lugar, nós temos a certeza que nós somos filhos do Deus vivo. A palavra de Deus no verso 24 e 25 vai dizer: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Esse é o cálice da nova aliança. E quando nós estamos diante da mesa da ceia, quando nós estamos diante do Senhor, é que nós temos a certeza daquilo que Jesus fez na cruz em nosso favor, porque é nesse momento que nós olhamos para trás e nós olhamos e vemos quem nós éramos. Você consegue olhar para trás e você responder essa pergunta no teu coração: quem era você antes de Jesus? Aonde nós estávamos antes de encontrar o Senhor e de entregar a vida a Ele, de reconhecer o sacrifício na cruz e saber que nós temos uma identidade? Quem éramos nós sem ter a certeza do que Cristo fez, o que foi que Cristo fez, quanto foi que custou ao Senhor, que foi que custou para Deus entregar o próprio Filho? O que é que foi restaurado? Aonde você estava? Você estava perdido, como você estava? E Jesus vai usar o elemento do pão e o cálice para trazer esse entendimento e clareza daquilo que foi feito na cruz, no meu lugar e no teu lugar, em favor de vocês, a palavra de Deus vai dizer. E quando nós pegamos o pão, que representa o corpo de Cristo, a palavra de Deus, Isaías 53, vai dizer que ele foi transpassado, ele foi moído, ele foi castigado. Quando nós seguramos o pão, quando nós pegamos o pão, nós precisamos sentir isso aqui. Quando nós tocamos o pão, nós tocamos a dor de Jesus Cristo.
Quando nós seguramos o pão nas nossas mãos, nós tocamos o amor, nós tocamos a entrega de Cristo na cruz. Não é um simples ritual, já falei, é em memória do Senhor. Muitas vezes nós pegamos o pão aqui, o cálice, sem entendimento nenhum, e nós participamos daquilo ali porque tem alguém lendo a palavra de Deus e dando uma ordem para que todos comam juntos. Mas quando nós entendemos o sacrifício da cruz, nós reconhecemos quem nós éramos, onde nós estávamos, nós sabemos o que Cristo fez, nós sabemos o que foi restaurado na nossa vida, nós pegamos o pão e nós lembramos da palavra de Isaías: ele foi transpassado pelas tuas transgressões, ele foi moído pelas tuas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Se hoje nós temos paz, se hoje nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, é por conta do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, pelo corpo que foi moído. Então, quando você tomar a ceia a partir de hoje, querido, segurar o pão, lembre do sacrifício de Jesus na cruz. Toque nesse pão como se fosse o corpo dele. Lembre da dor, lembre do amor, lembre da entrega de Cristo naquela cruz, no meu lugar, no teu lugar. Ele vai usar o cálice da nova aliança, mostrando, simbolizando o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Nós vemos que Mateus, Marcos e Lucas vão fazer menção a essa mesa instituída por Jesus, e Mateus vai dizer que isso foi feito, foi derramado o sangue de Jesus para perdão dos nossos pecados, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. E quantas vezes nós temos a audácia de sentar diante da mesa do Senhor, mesmo em pecado, sabendo que está errado e com medo do que os outros ao lado vão dizer se nós não participarmos, e nós participamos da ceia sem temor nenhum do Senhor, sem entendimento do que nós estamos fazendo. A palavra de Deus vai dizer no verso 28 de 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É meu papel, teu papel. Aí é o próximo passo, é olhar para dentro. Mas antes eu quero finalizar aqui. Esse sangue de Jesus Cristo representa o quê? Que a minha vida e a tua vida foi substituída na cruz. Porque aquele lugar era meu e era teu. O sangue de Jesus representa um perdão real, a ponto de você não mais ser assolado pela culpa do pecado. Por quê? Porque a cédula foi rasgada, a dívida que era tua foi cancelada. É como se você chegasse para pagar a tua conta, e a hora que aquele cupom fiscal fosse emitido, ele estava 0,00, foi pago com o sangue do Cordeiro. Não tem culpa, não tem pecado, não tem nada, porque você foi reconciliado com Deus a partir do sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus é o fim da culpa. Acabou o peso do pecado, acabou a culpa. Chega. É isso que o corpo de Jesus representa. O sangue de Jesus está aqui representado pelo pão, pelo suco da uva. E quantas vezes nós chegamos aqui e nós não temos essa clareza no nosso coração, nós vamos no embalo e no automático, e ainda declaramos: é uma santa ceia menos para a volta de Jesus. E como nós estamos nos preparando para a volta dele? Como tem preparado o meu coração e o teu coração para esse momento? O cristão precisa, muitas vezes, de uma lembrança do passado. Quando nós olhamos o povo saindo do Egito, eles saem do Egito, em algum momento eles têm a lembrança do Egito, enquanto eles estão no caminho para a promessa, para viver a promessa. Mas eles olham para trás e eles dizem: nós fomos retirados do Egito. Então que a gente possa entender o que nós estamos vivendo hoje, e que nós possamos olhar para trás e dizer: nós fomos tirados do pecado. Eu não tenho mais saudade, eu tenho convicção da minha identidade, e a minha identidade, ela não vai ser negociada. Eu não negocio, porque eu sou filho do Deus vivo, fui reconciliado com Deus, estou experimentando o favor de Deus sobre a minha vida. Então não tem mais culpa, não tem mais peso, eu fui tirado do pecado, acabou. É hora de nós entendermos isso. Porque quando nós entendemos, nós começamos a desfrutar daquilo que o Senhor fez. Nós precisamos entender, querido, porque muitas vezes nós vamos viver promessas de Deus diante do nosso posicionamento.
Já percebeu que o povo de Deus, ele precisa sempre de alguma coisa para lembrar da onde Deus tirou. Precisa de um mar para atravessar, precisa de um cordeiro para confiar. Mas eu quero dizer para você que aqui, eis o cordeiro perfeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Esse é o nosso cordeiro e é dele que nós temos que lembrar. Ah, pastor, mas é muito difícil. Aí, ó, mais um mar para atravessar, mais uma volta para dar no deserto. Porque é muito difícil, é muito complicado posicionar. O processo dói demais, como nós falamos semana passada. Dói muito. Para Jesus custou a vida, para cumprir o propósito. Para que eu e você alcançássemos a promessa. O que você precisa lembrar nessa manhã? Para te fazer caminhar de maneira firme e posicionada no Senhor. O que você precisa lembrar para voltar a caminhar posicionado e com firmeza? Eu já vi demais para não acreditar. Hoje é um dia ótimo para a gente falar sobre isso, porque nós acabamos de ver mais um TBT, mais um testemunho. Se você não viu os outros, entra lá no canal do YouTube, tem todos os TBTs lá. Todos os milagres que o Senhor tem feito nesse lugar. Mas hoje, querido, é a hora de você viver o teu milagre. É a hora de você ter o entendimento do que é a Santa Ceia do Senhor, do que é o sacrifício de Cristo naquela cruz, no teu lugar, no meu lugar, para experimentarmos aquilo que Ele nos prometeu. É a hora de vivermos o milagre, porque o Deus que eu creio, Ele não muda. Ele é o mesmo que era ontem, hoje e o vai ser, o será eternamente. Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. Mas aquilo que era pecado lá atrás, continua sendo pecado hoje. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Não muda. Princípio não negocia. Identidade não negocia. Eu sou filho do Deus vivo. Então, querido, a gente não basta só a gente ficar olhando para trás. Não é ter saudade, é não negociar a nossa identidade. Porque tem muita gente que lembra da cruz, lembra do sacrifício de Jesus, mas não permite que essa cruz transforme o coração. É por isso que muitas vezes a gente ouve dentro das igrejas uma murmuração, muitas pessoas reclamando daquilo que está vivendo, daquilo que não acontece, daquilo que não rompe, daquele mar que não se abre, daquela entrada na promessa, que não vê o milagre. Porque não permite que essa cruz transforme a tua vida. E aqui nós entramos no segundo olhar da Santa Ceia. A ceia não é para pessoas perfeitas. Ninguém é animado? Eu não sou perfeito. Mas a ceia não é para pessoas perfeitas. A ceia é feita para pessoas arrependidas. Quem tem o coração arrependido nessa manhã? É para mim e para você. Você que tem o coração arrependido é que vai participar da ceia e vai permitir que a ceia te aproxime do Senhor. E te faça experimentar a presença de Deus. O segundo olhar é o olhar para dentro. E quando nós falamos de olhar para dentro, nós estamos falando de autoexame. Nós estamos falando de arrependimento. É o que a palavra de Deus vai dizer. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Falar com calma, que às vezes a gente troca. Come do cálice e bebe do pão, mas não é. Olhar para dentro é esse autoexame. Quando nós traduzimos essa palavra do grego, ela vai trazer o testar como ouro no fogo. Quanto mais você coloca o ouro no fogo, quanto mais você permite que o ouro fique no fogo. Ó, agora eu troquei. Quanto mais você coloca o ouro no fogo, mais as impurezas são retiradas. Quanto mais tempo o ouro é forjado no fogo, mais puro ele se torna. E a Santa Ceia, querido, é um momento do fogo do Espírito Santo. E o fogo do Espírito Santo é que é capaz de tirar as impurezas do meu coração
coração e do teu coração, porque é o Espírito Santo, através do fogo do Espírito, que nos confronta, e quando ele nos confronta, ele nos expõe aquilo que nós estamos errando, ele expõe aquilo na nossa cara e diz: você precisa mudar, porque agora eu cheguei, é o momento que eu vou te forjar no fogo, vou mudar a tua história, mas é porque eu quero te purificar. Então começa a entrar no fogo do Espírito Santo a partir da ceia de hoje, que te fortalece, mas que te expõe aquilo que precisa ser purificado, porque o fogo do Espírito Santo vai te testar como ouro no fogo. Essa é a tradução grega para essa palavra. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos forje e comece a nos mostrar aonde estão as nossas impurezas. Quando nós temos a revelação do Espírito Santo, quando nós temos o entendimento do que Jesus Cristo fez na cruz em nosso favor, e nós nos tornamos casa, habitação para a presença de Deus, e o Espírito Santo dentro de nós, ele nos expõe aquilo que está errado e que precisa mudar. E é aí, querido, que nós precisamos começar a nos perguntar: aonde foi que eu errei? Ah, não, pastor, mas veja bem, eu errei porque foi assim, porque aconteceu assado. Você já viu que as pessoas tentam, é natural do homem, encontrar uma justificativa, uma explicação para a sua falha, para o seu erro. E muitas vezes, quando a gente vai conversar, essa pessoa é confrontada pelo Espírito Santo, muitas vezes através da vida dos pastores, que está sendo discipulado, e ele fala: não, mas não é culpa minha, a culpa é do fulano. Quem lembra da história de Adão e Eva? Quando Adão foi confrontado por Deus, quando ele foi exposto àquilo que era desobediência, que não deveria ser feito, o que ele falou? Não, peraí, mas a culpa não é minha, foi a mulher que você me deu. A gente precisa começar a entender a identidade que nós temos como filho, quando nós olhamos para trás. Mas o segundo olhar vai falar do que você é, e do que você está se tornando. E aí a pergunta não é: eu errei, mas foi por culpa dela, onde você errou? E aí a tua resposta vai ser: Deus, eu estou errando nisso. Aonde foi que você esfriou? Deus, eu esfriei por causa disso. Aonde é que você precisa de alinhamento? Aonde que precisa alinhar teu coração com os céus, com o coração do Senhor? Aonde é que as tuas vontades, os teus sonhos, os teus desejos não estão alinhados com o céu? Por que é que você continua tomando as tuas decisões sem consultar o Senhor? O que precisa ser alinhado? Quando nós falamos de autoexame, de olhar para dentro de nós, é justamente isso. Que atitude minha, que não está condizendo, não está de acordo com o Evangelho de Cristo que eu tenho escutado, que eu tenho pregado, que eu tenho experimentado, e que precisa mudar? Qual é a minha atitude que não agrada ao Senhor? Aonde eu estou errando? Qual é a atitude que você precisa mudar? Quem é que você precisa perdoar? Quantas vezes nós participamos da Santa Ceia com o coração amargurado, fechado, travado? Nós cantamos, nós adoramos, nós damos aula, a gente dança, e o coração fechado, amargurado. Aonde precisa perdoar? O que você tem ignorado? Quantas vezes Deus tem falado para você: olha, não é por esse caminho, você precisa mudar isso aqui não está legal, precisa corrigir aqui, precisa alterar ali, não vai por aqui, vai por lá. O que precisa ser mudado e que você está ignorando? E daí a gente vai atender e falar: pastor, mas eu não ouço a voz de Deus. Mas Deus está falando para você mudar e você não quer, porque esse aqui é o teu pecadinho de estimação. Esse aqui é um lugar que você entra sozinho, que ninguém sabe, e você ignora mesmo sabendo que Deus está te pedindo isso. Porque enquanto você não mudar, enquanto você não se posicionar, você não vai experimentar o milagre de Deus, você não vai viver a promessa, você vai continuar sendo sufocado no processo, e você não tem entendimento do propósito de Deus para a tua vida. A promessa de Deus se revela quando o propósito se cumpre. É no propósito que é revelada a promessa de Deus. E aí nós ficamos no processo, desesperado, querendo vencer, querendo sair, querendo romper, e não consegue, e
no meio do processo, a gente abandona o processo e não vive a promessa de Deus. O que precisa mudar? O que dentro, quando a gente olha para dentro de nós, precisa mudar? Querido, deixa eu falar para você, esse olhar para dentro, o Espírito Santo não vai expor você para te condenar. E nós não estamos falando de exposição aqui, de chamar você aqui na frente e dizer, olha, esse camarada aqui pecou, errou e fez isso, 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 e ele vai pedir perdão para a igreja. Não, o expor é quando o Espírito Santo coloca você na frente do espelho e mostra para você onde é que está errado. Mas não é com um intuito, com a intenção de condenar você, mas é com a intenção de te restaurar. Sabe aquele pai com amor, que ele olha e fala, você não faça mais isso, porque você vai se machucar. É nesse momento que o Espírito Santo te coloca, quando você faz um autoexame, você olha para dentro e você diz, Deus, eu estou errando nisso, eu tenho falhado nisso, eu tenho que perdoar aqui, eu preciso deixar de ignorar essa situação, porque eu quero ser transformado pela presença do Espírito Santo em mim, porque eu entendo que Jesus morreu na cruz e abriu um caminho no céu, aonde eu fui reconectado, reconciliado com o Senhor e me tornei habitação da presença de Deus. E quando a habitação da presença de Deus, nós somos confrontados com aquilo que não está de acordo com aquilo que o Senhor sonhou para você. E quando nós fazemos esse autoexame, nós entendemos que nós precisamos ser restaurados. Não é condenação. Não é para condenar, não é para envergonhar, não é para desesperar você. E já são 11 horas, Jesus amado. A igreja de Corinto vivia essa competição, querido. Vivia desprezando os pobres, como nós falamos, uma rivalidade. Quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que Paulo vai dizer que no meio deles havia muitos fracos, muitos doentes e não poucos que dormiam, que já estavam mortos espiritualmente, porque eles tratavam aquilo que era santo como comum. Quantas vezes nós temos entrado aqui, participado da ceia, tratando a santa ceia do Senhor, algo que é santo, de forma indigna, de maneira comum, como se fosse só um suco da uva e um pedaço de pão, que a gente vai comer, vai embora e o mês que vem tem de novo. Se você fechar os teus olhos nesse momento, comece a lembrar quem você precisa perdoar agora. Comece a pensar no que você precisa confessar para o Senhor agora, porque nós estamos nos aproximando do momento da ceia. O que é que precisa ser alinhado hoje dentro do teu coração? Sabe por quê, querido? Porque a mesa, a santa ceia do Senhor é um lugar de conserto. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer consertar aquilo que está quebrado, aquilo que está estragado dentro de você. Aquilo que está desalinhado, o Senhor quer alinhar de novo. Deus quer que você comece o ano de 2026 de uma maneira diferente, alinhado com os planos do Senhor, com aquilo que Ele estabeleceu para você. Mas, querido, depois de nós olharmos para trás e entendermos o que aconteceu na cruz, e de examinar para dentro de nós, nós vamos ter a lembrança, e vamos ter o entendimento do terceiro olhar. Para finalizar, nós temos o terceiro olhar da Santa Ceia, que é olhar para frente. Apesar de a ceia apontar para a cruz, nos fazer lembrar da cruz, nós estamos sendo impulsionados por ela a viver uma promessa, que muitas vezes nós não nos damos conta, nós não temos entendimento, e a promessa é, Ele virá, e nós vivemos a nossa vida no automático, fazendo as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, sem entendimento de que Jesus está voltando. Quantas vezes nós temos enfiado o pé na lama, e aquilo parece uma areia movediça, não nos deixa caminhar, e está tudo bem, eu vou continuar fazendo desse jeito, porque eu acho que esses pastores, eles são tudo meio maluco, porque eles estão falando que Jesus está voltando, e a gente não está vendo nada acontecer. Meu avô falava que Jesus ia voltar, e não voltou até agora. Jesus está voltando, a promessa está feita. O terceiro olhar da Santa Ceia é esse: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, e quando eu voltar com vocês, nas bodas do Cordeiro, no casamento da igreja com o noivo, eu vou participar da ceia de novo, e Jesus deve estar lá ansioso, esperando esse momento, para participar da Santa Ceia comigo, com você, para beber do cálice da nova aliança, que foi estabelecida no seu próprio sangue, e nós estamos vivendo a nossa vida de qualquer maneira, sem esperança nenhuma, sem entender a vitória de Cristo naquela cruz, sem proclamar o Evangelho, porque a gente tem vergonha.
A ceia, querido, é um anúncio profético. E aí nós vamos falar de processo, de propósito e de promessa. Jesus Cristo morre na cruz, processo. Mas Ele ressuscita com um propósito. Ele ressuscita, glória a Deus. Com uma promessa estabelecida, Ele virá, Ele vai retornar, Ele vem buscar a noiva. Você está aqui comigo, você está entendendo que Jesus vem buscar a noiva, que nós estamos nos preparando para esse momento? É a ceia que nos lembra daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, querido. Cada vez que eu e você participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos dizendo: eu não sou daqui. Aleluia. Eu não vivo para esse momento, para agora. O que acontece aqui não me distrai, não me tira do caminho, não me tira do foco. Sabe por quê? Porque quando eu tomo a Santa Ceia do Senhor, quando eu participo da mesa dele, que tem concerto, eu estou dizendo: eu não pertenço às trevas não me dominam, mas eu estou esperando o meu rei, o rei da glória, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que prometeu que vai voltar, está voltando. Ele virá. Apocalipse 19 vai dizer: bem-aventurados aqueles que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Você está com teu nome escrito na lista de convidados? Você está nessa lista dos bem-aventurados que vão participar das bodas do Cordeiro? Esse é o momento de você restaurar a tua intimidade, restaurar o teu relacionamento com Deus e falar: Deus, de hoje em diante nunca mais eu vou viver um dia de cada vez, eu vou viver baseado na ceia do Senhor. Eu vou lembrar dela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não mais no primeiro dia do mês, no primeiro domingo do mês, mas a ceia do Senhor vai estar presente no meu coração todos os dias. A ceia, querida, é só um ensaio, é uma prévia, é um convite antecipado. Sabe como é que acontece o casamento? Quando você vai casar, você faz o quê? Faz uma lista. Aí você dá mais um confere na lista, porque ficou muito grande. Você não tem dinheiro para convidar toda aquela galera. E depois que você faz aquela lista, você pega os convites, você vai de casa em casa para entregar o convite para uma pessoa que é especial e que continua na tua lista de casamento, sim ou não? Assim nós estamos vendo, mas eu quero dizer para você que o alto preço já foi pago, o custo está liquidado, não tem culpa, não tem mais dívida. O teu nome tem que estar na lista, porque o casamento e as bodas estão sendo preparadas, está sendo pago, já foi pago, está tudo dentro dos conformes e o teu nome está na lista. O noivo está distribuindo o convite: bem-aventurado aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, que são os convidados para participar das bodas do Cordeiro. Eu vou participar das bodas do Cordeiro. Quem quer participar das bodas do Cordeiro, esse é o tempo, querido, de nós comemorarmos com Ele. A Santa Ceia, querida, é um dia aonde nós comemos por Ele, mas quando Ele vir, as bodas do Cordeiro vão se cumprir e nós vamos comer com Ele. Hoje nós comemos por Ele, mas quando Ele voltar nós comeremos com Ele, nós sentaremos à mesa com Ele, e nessa mesa não vai mais ter dor, não vai mais ter choro, não tem mais pranto, é só celebração. Casamento é festa. O Rei está voltando. Nessa manhã eu quero que você entenda isso, querido. A Santa Ceia é um lugar, é um momento de compromisso. A Santa Ceia precisa estar viva no nosso coração todos os dias. A gente precisa lembrar da ceia, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz todos os dias. Porque quando nós falamos de ceia, remete ao sacrifício de Jesus na cruz, mas aponta para a promessa que Ele vai voltar. E é por isso que eu estou falando dos olhares da Santa Ceia. Nós poderíamos falar sobre outra coisa, colocar outro tema, mas a Santa Ceia, viva no nosso coração, todos os dias, vai nos fazer lembrar o porquê que nós participamos da ceia. Santa Ceia é um lugar de santidade, é um lugar que nos faz entender que nós precisamos vigiar, perseverar no processo, para que nós possamos viver o propósito de Deus e alcançar a promessa.
Concluindo, resumindo, a ceia é o combustível do cristão. E você precisa abastecer teu coração todos os dias. Então lembre da ceia do Senhor todos os dias. Leia sobre a Santa Ceia no relato de Mateus, no relato de Marcos, no relato de Lucas. Mateus 26, Marcos 19 e Lucas 22 vai trazer o relato da Santa Ceia. Você que está anotando, anote aí. Porque quando nós olhamos para trás, nós cultivamos a gratidão no nosso coração. Nós vencemos as mágoas com a lembrança da cruz. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós temos coragem de confessar os nossos pecados todos os dias. Isso não pode se tornar uma rotina de você pecar, pedir perdão, pecar de novo, pedir perdão pela mesma coisa. Mas quando nós erramos, nós temos que ter coragem de correr para o Senhor e não do Senhor. E confessar aquilo que está errado. Quando nós olhamos para dentro, nós temos coragem de buscar a reconciliação. Vai preparando o teu coração, que nós vamos fazer a ceia já em seguida. Mas quando nós vencemos olhar para trás e olhar para dentro, nós sabemos que olhar para frente é viver uma vida esperando a volta de Jesus. É servindo com alegria, é compartilhando Cristo com quem está ao nosso lado, porque isso nos ajuda a manter a esperança, a chama da esperança acesa nos nossos corações. Uma mesa que foi instituída por Jesus, que traz transformação na minha vida e na tua vida através desses 3 olhares, essas 3 direções do Espírito Santo para o nosso dia de hoje. É uma última chamada, é um único chamado dizendo: olha, vocês vão olhar para trás, vocês precisam olhar para dentro, mas quando vocês olham para frente, vocês têm um entendimento que eu estou voltando. E assim nós temos o entendimento de participar da ceia de forma digna, sabendo que a Santa Ceia é um lugar de transformação. E quando nós chegamos dispostos a viver a transformação, é através do que Jesus fez na cruz. É um lugar de realinhar o nosso coração com os céus, com o que Deus estabeleceu para nós. Mas é também um lugar de entrega. Então nessa manhã, querido, que você possa fazer isso diante da ceia do Senhor aqui. Que você possa realinhar o teu coração com os céus. Que você possa entregar o teu coração de forma total ao Senhor. Porque Ele morreu. Processo, Ele ressuscitou, propósito, e Ele vai voltar, é a nossa promessa. Você está pronto para isso?